Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender uma profecia que está por vir. Foi feita em 1986 pela Baba Vanga e que de fato pode ser que seja real. Eu não acredito nessas visões místicas, mas eu preciso dar o crédito à Baba Vanga porque ela acertou a queda da União Soviética, a morte de Stalin, 11 Parará Pururu de setembro. Ela acertou muita coisa, ela vinha acertando. Ela falou sobre uma nova pandemia em 2022, ela falou sobre um grande cataclisma, falta de água, tsunamis na Austrália e ainda disse, que seria o ano dos aliens na Terra, que eles iriam aparecer. E mais do que isso, ela ainda disse que esses aliens que iriam aparecer em 2022 travariam guerra contra a humanidade. Então, basicamente, são as profecias da Baba Vanga. Eu creio em misticismo? Não. Ela acertou? Acertou. Por que ela acertou? Porque a partir do momento que você está em conluio com a elite mundial tem uma agenda a ser seguida. Cada mês, cada ano tem uma pauta a ser seguida. Então, eles ditam como nós vamos viver a nossa vida. Eles reescrevem a história da humanidade. Então, cada ano tem uma pauta da elite mundial que eles vão cumprindo. E a Baba Vanga basicamente teve acesso a esse conhecimento de alguma maneira, através de sonho ou simplesmente algum informante. E sabendo sobre tudo isso, ela acertou praticamente tudo. Errou algumas profecias? Basicamente sim, foram mal interpretadas. Mas ela acertou a grande maioria. Então não é porque os Simpsons prevê Trump como presidente, não é porque os Simpsons prevê o metaverso que, de fato, os Simpsons ele tem um poder místico. Não, é porque eles participam da elite mundial e cada ano tem uma pauta a ser seguida. E como eles têm acesso a esse tipo de informação, fica fácil deles falarem que previram alguma coisa, como aconteceu com a Baba Vanga. Então, basicamente, é o seguinte. Quem é essa Baba Vanga? É uma profeta que foi contratada pelo governo. Tanto que ela estava acertando as coisas, ela se tornou funcionária pública, tá? E ela fez previsões assim absurdas para os próximos anos. E aí, uma das coisas que ela falou que mais me chamou a atenção foi o seguinte: o próximo ano, segundo as previsões da Baba Vanga, feitas há mais de 25 anos atrás, 1986, também será marcado por uma grande crise hídrica. Então, o que ela está falando é que vai haver falta d'água em 2022. A partir de 2022 haverá falta de água, com escassez de água potável. Água suja, rios contaminados, vai ter. Água potável não vai ter. Em várias cidades do mundo. A vidente preveniu ainda que a poluição dos rios vai aumentar e um enorme tsunami vai devastar a Ásia e a Austrália. Então, 2022... tsunami na Ásia e Austrália devido às previsões da Baba Vanga, que na verdade são informações privilegiadas da elite mundial. Ela também previu uma invasão alienígena em 2022 em nosso planeta. Olha que coisa interessante, vamos só para você refletir. Quando ela fez essa previsão de 2022, quando ela fez essa previsão, ela falou sobre um asteroide que estaria vindo para a Terra. Ninguém encontrou esse asteroide. Demorou praticamente 10 a 15 anos para identificar o asteroide que ela falou, porque estava tão distante que ninguém conseguia ver esse asteroide. Segundo a vidente, um asteroide enviado por uma civilização de extraterrestres em 2017, só assim, depois de décadas, conseguiram mensurar esse asteroide, é que vai atacar o planeta Terra no próximo ano. Então, o que ela diz é que um asteroide no formato, parece um asteroide, mas é uma nave alienígena, irá vir à Terra em 2022. Foi o que ela fez a previsão. Eu acredito em tudo que ela fala? Não. Mas o fato dela falar em invasão alienígena em 2022 é exatamente o que a NASA falou para 2022. Exatamente, olha só. Vamos pegar aqui só para tu ter mais ou menos uma ideia. Olha só, NASA diz que devemos estar preparados para descobrir vida fora da Terra. E essa reportagem ela foi feita no final do ano de 2021. A NASA soltou uma nota falando assim: estejam preparados para aceitarem vida fora da Terra. A NASA falou isso no final de 2021. E aí, basicamente, olha só, olha que coisa interessante. A NASA contratou sacerdotes e prepara os humanos para a chegada dos alienígenas. Por quê?
Porque ela vai ter que encaixar em todas as religiões os alienígenas. Porque as religiões são um obstáculo perante aos extraterrestres. Porque a Bíblia cataloga o extraterrestre como demônio. E, de fato, as evidências nos dizem isso. Então, ela está contratando padre, bispo, todo tipo de crença e religião para chegar no consenso sobre os alienígenas. Tá entendendo? E isso, novamente, foi uma reportagem recente aí, tá? Há poucos dias atrás. Então, olha só, a NASA está se movendo para ver como vai contar a humanidade sobre os aliens. E olha só, ela ainda diz, nós temos que estar preparados. E olha bem o que a NASA fala, olha só essa declaração aqui. Como a NASA deve informar o mundo se achar vida extraterrestre em 2022? Então, 2022, a NASA está soltando notas. 2022 será o ano dos aliens. Então, olha só para você ver, a própria NASA está se preparando para fazer aí algum discurso, algum preset, alguma coisa que se relacione aos aliens, tá? A NASA para 2022. E isso bate com as previsões da Baba Vanga, que fala a mesma coisa. Ó, ela, olha só, só para tu ter mais ou menos uma ideia, olha só, ela ficou famosa, ok? Olha só o que ela previu aqui, ó. Possui habilidades paranormais, tendo previsto eventos como a queda da União Soviética, o acidente nuclear de Chernobyl, ela previu também. A exata data de morte de Joseph Stalin, os ataques das Torres Gêmeas, a eleição do primeiro presidente negro nos Estados Unidos, morte da princesa Diana, acertou um monte de coisas. Não porque ela é uma super saiyajin, não é porque ela é uma maga mística, mas sim porque tem acesso à informação privilegiada. Nós somos comandados pelo governo das sombras, que tudo que existe, né, na alta cúpula é mandada por eles. Não entra um presidente em qualquer país se não é eles que mandam, tá bom? E aí, basicamente, olha só, ela falou que 2022 teria, olha só o que ela escreveu aqui, um novo. Porque ela falou que em 2019 teria isso aqui também. Ela falou que em 2022 teria um novo, tá? Na origem da Sibéria e até a invasão alienígena, tá? E ela ainda falou sobre a poluição dos rios e também sobre um enorme tsunami que vai devastar a Ásia e a Austrália. Então, basicamente, ela falou sobre isso. O cometa, que ela falou que chegaria como alienígena, eles já identificaram. Então, basicamente, ela acertou muita coisa, porque ela tem informação privilegiada. Seja por um ser místico, um demônio, algum ser catalogado aí que manda a mensagem para ela via sonho, ou simplesmente, né, ela tem acesso à informação privilegiada. E aí você vê que isso que ela falou condiz com o que a NASA está falando. E aí a gente começa a perceber, nós começamos a perceber basicamente o seguinte. Olha só, que 2022 e 2023 serão um dos piores anos da nossa vida. Porque na minha visão, na minha interpretação, será um ano de descoberta alien. Isso não é uma boa coisa, ok? E também não é o fim da picadinha, não é o fim o cara tá longe disso aí, tá longe de acabar. E a elite mundial, ela tem um plano, Agenda 2023, Agenda 2030, Agenda 2045. Todas essas agendas estão em unanimidade, deixar o planeta Terra com menos habitantes. Então, o plano deles é reduzir a população. Eles querem manter um controle, assim como as pedras guia da Geórgia, de 500 milhões de habitantes. Se existe hoje 7,1, um de cada 14 estará vivo. É o que eles planejam para poder, né, manter a Terra em equilíbrio. Na minha visão, no meu entendimento, isso é um pouco egoísta. Por quê? Se você dizimar a humanidade, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Essa informação sobre redução populacional não é uma decisão tomada por seres humanos, mas sim por seres das trevas. Por quê? Qual propósito a humanidade teria de ter menos pessoas? Se a China, que tem, sei lá, 2 bilhões, quase 1,9 bilhões de habitantes, tivesse apenas 100 mil habitantes, meu irmão, a China seria um governo fraco. A China não conseguiria cobrir toda a sua área, seria um governo fraco. Qual é o governo, que todo governo tende ao comunismo, qual é o governo que quer enfraquecer, que quer arrecadar menos imposto? Um cara que tem um comércio, se vai existir apenas uma de cada 14 pessoas, o cara não vai conseguir se manter. Ele não vai conseguir vender, ele vai tomar prejuízo. Então, praticamente, ter menos pessoas na Terra é um problema muito grande, porque não vai ter mais demanda.
Não tendo mais demanda, não vai ter mais oferta. O mercado vai colapsar geral. Então a redução populacional quebra o mundo inteiro. Ah, mas o planeta Terra está cheio de pessoas. Não está cheio de pessoas. O planeta Terra, ele comporta 100 bilhões de pessoas. Nós temos 7, tá? Ele comporta. Só que as pessoas se aglomeram. Por exemplo, São Paulo, os caras se aglomeram numa capital. Sendo que é só você ir para a zona rural que não tem ninguém morando lá. Mas os caras se aglomeram em capitais. Eles gostam de morar num arranha-céu de 20 andares. Viver num cubículo, num caixão ali. De 3 metros, de 2,70 metros de altura, por talvez 5 metros de comprimento. Os caras gostam. Então quem mora nas cidades acha que o mundo está lotado. Mas quem mora no campo vê, pô, não tem ninguém morando aí. Tá entendendo? Então, basicamente, qual que é a ideia desses caras? A redução populacional não faz o menor sentido ser uma ordem do governo e muito menos uma ordem da humanidade. Porque o cara que ganha bilhões com a empresa dele vai começar a tomar prejuízos absurdos. Então, essa é uma ordem que ela é ou extraterrestre ou é uma ordem das trevas. E aí você entende que o mundo é comandado pelas trevas, que o mundo jaz no maligno. Por exemplo, a sabedoria das pedras guias de Jorge não é humana. Então, eu entendo dessa maneira. Então, a partir de 2022, se essa profecia da Baba Vanga estiver certa, que na verdade é uma agenda da elite mundial, e realmente for o ano que vai aparecer os OVNIs, meu irmão, a coisa vai se intensificar. Tomara que não apareça. Eu espero que não apareça. Mas a coisa vai se intensificar. Eu aqui, eu só sou um noticiador, meu irmão. Eu só trago para você informação que eu consigo encontrar. Agora, a elite mundial, eles têm livros sobre o assunto. A elite mundial, eles têm toda a história dos últimos 5 resets que aconteceram. Eles têm toda a sabedoria do mundo e eles escondem isso da humanidade. Eles deixam a humanidade cativa. Então, basicamente, o que eu trago para vocês é aquilo que a gente consegue encontrar. Só que existe muito mais informação por trás disso. Muito mais informação. Só que não está aberta ao público. Então, a gente tem que imaginar. Por isso esse conteúdo que eu trago para você é altamente especulativo. Porque não tem evidências, eu não consigo trazer evidências para vocês. Porque a biblioteca pega fogo, a história é apagada, você não encontra informação, os livros não são abertos ao público, o Vaticano não libera os livros que ele tem escondido, ninguém libera nada. E aí a gente tem que especular e imaginar baseado nas declarações desses órgãos. A gente começa a fazer um simulacro no nosso corpo, nossa mente, para poder ver e falar, peraí, então tem coisa errada aqui. Tá entendendo? Agora, como será a invasão alienígena? Se eles serão hostis, se eles serão pacíficos, se eles vão apresentar alguma coisa, não fazemos ideia, cara. Não temos ideia. O que nós temos ideia é as poucas declarações que foram abertas ao público. Então, mais ou menos, essa é a ideia que eu trago aqui para vocês. Eu espero que esse vídeo tenha somado o valor à sua vida, porque por mais que seja uma profecia, de uma mística, não sei o quê, está de acordo com a NASA e, de fato, é a agenda da elite mundial seguindo à frente a todo vapor, tá? Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você em alguma coisa de informação, pelo menos para você entender o contexto da história, né? E eu acredito que seja de alguma valia para você. Se eu souber de mais informação sobre esses casos, eu trago aqui para vocês, tá? Vou ficando por aqui, sou Humberto Volts, fique na paz.